Oi, queridos adoles, tudo bem com vocês? Bom, chegamos ao tema 8. Qual é a sua causa? Eu sou a professora Rafaela e eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse tema. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que ninguém fique aí, né, virando o bico e que a gente aceite, né, essa conversa especial que vem de Deus. Vamos lá? Querido Deus, estamos aqui nesse momento especial e o meu desejo, Pai, é que teu Santo e bom Espírito agora fale conosco de maneira clara, breve e direta, para que nós possamos compreender a tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, amém. Muito bem. O assunto de hoje vem falando aí sobre as bandeiras que a gente defende, né? Sabe que hoje é bem complicado a gente entrar numa conversa com alguém, porque às vezes a gente não sabe, né, que partido, o que aquela pessoa defende, o que é a causa dela, né? Quando é período eleitoral, a gente não sabe se a pessoa é a favor ou contra de determinado candidato. A gente não sabe, às vezes, né, para que time aquela pessoa torce. E aí, se a gente vai contra, a gente vive uma situação complicada. Porque se às vezes a gente não fala de acordo, não pensa de acordo com a outra pessoa, nossa, já tem briga, já tem confusão, inclusive até morte, né? E esse nosso tema é um tema bem interessante. Eu venho falando um pouquinho, né, sobre essas questões aí, por exemplo, de veganismo, feminismo, minimalismo, né, e todos esses ismos da vida aí, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas pegam essas coisas, né, e defendem com unhas e dentes, e aí desprezam quem pensa contra, é toda aquela situação, né? Só que não é bem assim que a Bíblia nos ensina, né? Nos faz a gente pensar. É bem interessante, né? E é super legal a gente colocar em prática a questão da dieta vegetariana, né? Que a gente nada mais colocar em prática aquilo que Deus deseja pra gente. Mas e quem não pensa desse jeito? Será que eu tenho que olhar feio? Será que eu tenho que agredi-lo com as minhas palavras? Né? É maravilhoso, isso é tudo que Deus deseja, que nós venhamos a defender as mulheres e tal, né? Mas não que nós venhamos a não defender, tá? É que às vezes a questão do feminismo, né? As pessoas, elas, né? As mulheres falam certas coisas que às vezes pegam a palavra de Deus e até, né? Vão contra ao que Deus prega aqui. Então, assim, o que a gente vai entender na nossa conversa de hoje? Que é importante o respeito. Sabe que a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 22, verso 37, diz que nós devemos amar ao nosso próximo, né? E se Jesus estivesse no nosso lugar, será que ele desprezaria? Será que ele desprezou quando ele esteve aqui na terra quem pensava contra ele? Quem ia de encontro àquilo que ele pregava, aquilo que ele falava? É claro que não, né? Inclusive, ele morreu em favor dessas pessoas, né? E quem somos nós hoje para nós, né, ficarmos causando intrigas, contendas, né? Problemas aí, né, com relação a isso. Eu queria pensar também com você que apesar das tristezas que Cristo teve, né, com relação, por exemplo, no relacionamento dele com Judas, né? Lembra que Judas caminhou com ele, mas na hora de escolher, de colocar em prática, ele não colocou o amor, né? Ao contrário de tudo isso, ele traiu Jesus. Então vejam, apesar da tristeza que Jesus sentiu por essa traição, ele
ele respeitou a decisão de Judas, né? Ele deixou Judas seguir o caminho dele, a escolha dele. Então, assim deve ser. Às vezes a gente tem alguns amigos, né, que pensam diferente da gente e a gente precisa respeitar. O amigo verdadeiro, quero falar com você, querido adolescente, que o amigo verdadeiro não é aquele que acompanha em todas as barcas furadas o outro amigo. Né? Ah, não, só porque nós somos amigos, né? Aquele amigo tá falando mentira, tá fazendo bullying com um colega, né? Tá enveredando por um caminho complicado que eu vou precisar ir. O amigo verdadeiro é aquele que coloca a mão no ombro e diz assim: eu gosto de você, eu amo você, mas eu não posso te acompanhar. A nossa caminhada ela vai até aqui e eu sigo por aqui orando para que você entenda que o que você está praticando não é legal, não é de Deus. O amigo verdadeiro faz isso, viu? Entenda. E respeita a decisão e a escolha do outro, entendeu? Não fica indo para as redes sociais, expondo a vida do outro e falando mal. Ei, isso não é uma coisa boa, isso não vem de Deus, tá? Então faz sentido, né? A gente se preocupar e ajudar o próximo, independente da escolha. E aí o interessante é que nesse tema aqui, a gente pode comentar um pouquinho também acerca dessa questão do minimalismo que eu comecei falando, né? O minimalismo, ele visa você viver a vida com pouca coisa, né? E aí, pesquisando um pouquinho o que a tia Ellen fala, né, sobre isso, a gente encontrou aqui um texto bem legal, bem curioso, que diz o seguinte: a natural inclinação da juventude nesta época é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com a avareza e a mesquinhez, né? Então a gente despreza a economia e fala de que quem é econômico é mesquinho, é mão de vaca. Ai, fulano tá pensando em economizar, fulano é mão de vaca. Ei, cuidado, não é isso que a irmã Ellen White fala, que a tia Ellen White fala. Ela continua dizendo o seguinte: mas a economia é coerente com os pontos de vista e sentimentos mais francos e liberais. Não pode haver verdadeira generosidade onde ela não é praticada. Ninguém deve pensar que o rebaixa estudar economia e os melhores meios de tomar cuidado com as migalhas. Isso está lá em Testemunhos para a Igreja, página 341, o volume 5. Veja, não tem como a gente desenvolver a generosidade se não há esse espírito econômico. Olha, eu estou economizando aqui porque o meu desejo é ajudar as pessoas que estão lá, né, do outro lado do mundo, testemunhando, falando do amor de Jesus. Então, veja, a gente tem como, né, ajudar o próximo, pensando um pouquinho aí na questão do minimalismo, né? Talvez seja um convite a gente ver a questão do minimalismo, a gente viver de maneira simples, né? Sem querer muito, sem ostentar muito, né? Para que a gente tenha condições para ajudar mais, principalmente a questão da obra, né? Das pessoas que vão em nosso lugar pregar para lugares onde a mensagem não pode entrar, né? E às vezes a gente ajuda mesmo, de fato, às vezes até nossos pais, né? Puxa vida, quantas vezes eles são pegos de surpresa e não tem aí, às vezes, assim, uns 5 reais ou uns 2 reais para comprar um pão. E de repente você anda economizando, mãe, olha, tá aqui, eu tenho. Olha que coisa legal, né? Desde que a gente encare tudo isso com equilíbrio, né? E vendo aí o objetivo correto. Para terminar agora, o desafio é: reflita sobre onde você e sua família podem economizar para demonstrar amor aos que precisam de ajuda. Defenda a bandeira de ajudar aos próximos sempre com amor, tá? Nunca, nunca, nunca através do muque, da força. Não, ei, vamos agir como Cristo agiu.
Que Deus te abençoe. A minha oração agora é para que esse desafio seja colocado em prática na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Vamos orar? Ó Deus amado, por favor, ajuda-nos a encarar essa questão aí de economizar, de viver uma vida mais simples, como um desafio e colocá-la em prática, para que as nossas economias elas possam ser voltadas para aquelas pessoas que de fato precisam. Tem tanta gente necessitando. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ajuda esses adolescentes a serem luzes, a serem sal da terra, nesse mundo tão insípido, nesse mundo tão escuro. Por favor, que eles sejam o perfume, o aroma suave de Cristo, nesse mundo que fede a pecado. É o meu desejo, hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.